paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui, em mais uma lição. Esse trimestre nós estamos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Irmãos, que lição maravilhosa é essa de número 3, Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 e ela está uma grande bênção. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz com essa lição, porque fala de algo primordial para a igreja, que é a pregação do Evangelho. Como diz o tema, da nossa lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Vamos ler o texto bíblico em classe, porque é de suma importância, que a gente leia o texto bíblico em classe. Atos 3, do 11 ao 19, que diz: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Aqui, a gente vê que é a segunda pregação de Pedro, E Pedro era aquela pessoa, irmãos, que ele não perdia oportunidades, Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Na primeira lição, nós já vimos que a igreja nasceu no Pentecostes, Foi na festa de Pentecostes que ela nasceu. Que o batismo no Espírito Santo, que foi lá em Pentecostes, foi o que capacitou a igreja de desempenhar a sua tarefa. Vimos isso na primeira lição. Também vimos que Jesus, ele determinou, foi algo que Jesus determinou, que eles estivessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. E já vimos também que a igreja em Jerusalém, ela é a igreja modelo, porque era a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nessa lição de número 3, nós vamos ver que a igreja em Jerusalém, ela é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, eles tinham o quê? Fidelidade. O que é fidelidade, irmãos? Fidelidade é a característica de quem cumpre os compromissos assumidos. Então, tem um compromisso que nós assumimos, E aí nós somos fiéis a esse compromisso, E essa fidelidade, quando nós olhamos para ela como fruto, que está lá em Gálatas no capítulo 5, que lá também tem a fidelidade, nós vemos que a fidelidade é algo que o Senhor exige de nós. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com o nosso próximo, precisamos ser fiel. E essa característica de fidelidade, ela está em Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É aqui Paulo dizendo
a igreja de Corinto que o nosso Deus, ele é fiel. Fidelidade é a característica de quem cumpre os compromissos assumidos. E essa característica, ela é de Deus. Deus é fiel. Então, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Vamos ler também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 3, que vai dizer o seguinte: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então aqui nós vimos Paulo pela segunda vez dizendo à igreja de Tessalônica que Deus, ele é fiel, né, irmãos? Nós temos também outros textos falando sobre fidelidade, eu vou deixar aqui na tela, mas também falando dessa fidelidade de Deus, para que eu e você compreenda essa característica no Senhor. E está escrito na sua palavra, que o nosso Deus, ele é fiel. Então a Bíblia, irmãos, nos mostra que Deus é fiel. E que Deus, aquilo que ele cumpre, ele promete. Então Deus é fiel e a sua igreja, ela, que é o corpo de Cristo, ela tem que ser fiel. Vamos ler Apocalipse no capítulo 2 e o versículo 10. Apocalipse 2:10, que vai dizer: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui é quando Deus, ele dá esta palavra ao anjo da igreja de Esmirna, né? E Deus fala para aquela igreja, e essa foi uma igreja que ela não teve repreensão, né? E das 7 cartas do Apocalipse, 2 igrejas não tiveram repreensão, essa foi uma delas, e o Senhor disse: seja fiel até a morte. Então a fidelidade, irmãos, que é uma característica de Deus, ela também tem que ser uma característica nossa, como igreja, todos juntos, e no nosso individual, né? Da nossa comunhão com Deus, no individual, precisamos ser fiéis. Então, a pregação do evangelho, ela foi uma ordem dada por Jesus para a sua igreja. E essa ordem que Jesus deu para a sua igreja, ela iniciou com os discípulos. Claro, né, irmãos? Todos nós sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos e ensinou eles durante 3 anos e 6 meses. Foi a escola deles, foi a faculdade deles, para a partir dali, a igreja de Jesus, ela ir crescendo através do ensinamento que Deus deu a esses 12 discípulos. E a primeira igreja local foi a igreja em Jerusalém. A gente já viu isso na primeira lição e já entendemos isso, graças a Deus. Então, ele dá essa ordem aos discípulos e é chamada, né, de a grande comissão. Vamos ler isso? Marcos 16:15. Marcos 16:15, que vai dizer assim: e disse-lhe Jesus, né? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Porque, na verdade, a grande comissão, ela está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Que é Marcos, Mateus e Lucas. Porque eles são chamados de sinóticos, porque o que tem um, tem no outro. Eles são semelhantes, eles se casam nas histórias. E aqui nós vemos em Marcos, Deus dizendo, Jesus, né, dizendo e dando a ordem que eles pregassem o evangelho. Vamos ler também em Mateus 28, o 19 e o 20, que vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é uma coisa, irmãos, tão interessante, que você lê aqui em Marcos, no 16:15, ele vai dizer: vão por todo mundo e preguem o evangelho.
Quando você chega aqui em Mateus, você encontra ele dizer: ide, portanto, ide e ensinai. Olha que coisa linda, né? Então, nós temos que pregar o evangelho, mas quando os novos convertidos chegam, eles precisam ser ensinados. Isso a gente falou sobre isso na lição de número 2. Qualquer coisa, você vai lá na lição do número 2 e dá uma olhada lá, e vocês vão ver que nós falamos também sobre isso. Então, prega-se o evangelho, e quando as pessoas aceitam a Cristo, elas precisam ser ensinadas. Então, a grande comissão está aí nos 3 evangelhos sinóticos, e pregar o evangelho, irmãos, é uma obrigação de todo crente, de todos nós. Pregar o evangelho é algo que é uma obrigação de todos nós. Eu quero ler com vocês Lucas, no capítulo 4, e o versículo 43. Foi uma palavra que Jesus falou para os discípulos, dizendo: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Olha só, Jesus dizendo aos discípulos que ele foi enviado por Deus para evangelizar, para pregar o evangelho. Jesus, né, que é o nosso exemplo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso tudo. E ele veio, a missão de Jesus foi pregar o evangelho. Ele diz aqui em Lucas 4:43. Então, pregar o evangelho, irmãos, é uma obrigação de cada um de nós, e ela foi dada por Jesus. Então, Jesus, ele mostra, né, fala a grande comissão, e ele mesmo fala que foi enviado para isso. Então, a sua igreja, a igreja em Jerusalém, ela fez isso. Ela fez a pregação que Jesus havia mandado eles fazer. Eles obedeceram a essa ordem de Jesus, de ir e pregar o evangelho. E qual era, irmãos, a mensagem, que é aqui o cerne da lição, né? Qual é a mensagem da pregação? O arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Essa é que deve ser a nossa pregação. No primeiro tópico, nós vamos pegar aqui a lição, primeiro tópico, fala sobre a igreja que prega as escrituras. Primeiro subtópico, as escrituras revelam a Deus. Segundo subtópico, as escrituras testemunham de Jesus. Terceiro subtópico, as escrituras confrontam o pecado. Glória a Jesus. Então, o evangelho, ele tem que ser pregado com o quê, irmãos? Com a base nas escrituras. Glória a Deus, né? E aí eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 24, os versículos 44 e 45, que está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha, o evangelho tem que ser pregado, e a base do evangelho é as escrituras. E aqui nesse momento, que foi no momento em que o Senhor Jesus, ele aparece para os discípulos, já ressuscitado, e aí ele vem e fala esta palavra, onde ele diz que tudo o que aconteceu com ele estava escrito em Salmos, nos profetas e na lei de Moisés, né? E esse texto vai dizer que o entendimento dos apóstolos foram abertos para a escritura. E que escritura, irmãos, era essa que o entendimento deles foram abertos para a escritura? Era o Antigo Testamento, né? Então, naqueles dias, Jesus pregava no Antigo Testamento, né? Porque a escritura, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ela é cristocêntrica. E é justamente isso que a igreja do Senhor tem que pregar. O que é que a igreja tem que pregar?
aquilo que está escrito nas Escrituras. O Novo Testamento, irmãos, segundo os historiadores, ele foi canonizado, né, e juntado ao Antigo Testamento. Uns historiadores dizem que foi 90 anos após Jesus ter subido para o céu. Outros dizem que foi 100 anos após Jesus ter subido aos céus. E não importa se 90 anos ou 100 anos, mas foi nessa base, entre 90 e 100 anos, que o Novo Testamento ele foi juntado, canonizado e colocado junto ao Antigo Testamento, que é quando nós temos a nossa Bíblia, né? Que ela tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. E até haver essa canonização do Novo Testamento, a igreja primitiva, irmãos, ela era regida pelo Antigo Testamento. Então, os textos que eles estudavam eram lá entre Gênesis e Malaquias. Deixa eu trazer também esse entendimento para os irmãos. Na Bíblia dos judeus, a Bíblia lá deles começa em Gênesis e termina em Crônicas, né, que é um livro histórico. Na nossa, a arrumação da nossa Bíblia começa em Gênesis e termina em Malaquias. Mas a arrumação da Bíblia dos judeus começa com Gênesis e termina com Crônicas. Mas são os mesmos livros. E a igreja primitiva, ela era regida por essa escritura, ela era regida e ela acompanhava e ela cria, era nesse Antigo Testamento. E eu quero ler aqui com os irmãos 1 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 6, algo que Paulo disse, e é importante se ler quando se fala assim das Escrituras Sagradas. Então, é bom que os irmãos tenham esse entendimento, porque muitos acham que a igreja primitiva ela foi direcionada pelos livros do Novo Testamento, e não. Ela era direcionada, a palavra que era lida, a palavra que eles criam, a palavra que eles iam sendo orientados era o Antigo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, falando Paulo, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Olha que coisa linda, né, irmãos? Paulo instruindo a igreja primitiva a ela não ir além do que estava escrito. Aonde? Na Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento, que era ali que eles eram ensinados. Ao longo desse tempo, Paulo foi escrevendo suas cartas, Pedro também, os evangelhos foram também sendo escritos, até que todos se formaram e, como eu já disse, foram canonizados e juntados ao Antigo Testamento, mas até esse momento, isso foi 90 a 100 anos depois que Jesus subiu aos céus, a Bíblia que eles tinham por regra e fé sempre foi o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, irmãos, ele é a palavra de Deus, né? Assim como o Novo também. Então, precisamos ser fiéis à Escritura, precisamos pregar Cristo que está nela. Jesus, irmãos, está de Gênesis a Apocalipse. Se você ler Gênesis, você acha Jesus em Êxodo, você acha Jesus em Deuteronômio, você vai achar Jesus em todos os livros da Bíblia, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, né? A Bíblia ela é cristocêntrica. Então, a igreja em Jerusalém, como ela é o nosso modelo, como a gente viu na lição passada, né? A base dela era as Escrituras. E Jesus disse que as Escrituras era que dele testificavam, né? E a gente vê isso aqui na lição, que a lição no tópico 2 vai dizer as Escrituras testemunham de Jesus. E aqui eles trazem, na lição, ele traz João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, né? Então, as Escrituras, como eu já disse, tanto o Antigo como o Novo Testamento, traz o testemunho de Jesus, porque o centro da Bíblia é Cristo. Então, nos dias de hoje, nós temos que ter muito cuidado com as pregações, né?
Isso é um assunto, eu achei essa lição, irmãos, de suma importância na área da pregação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com muitas pregações, porque quando nós vamos olhar, muitas delas, ela está cheia de achismos, de invenções, de teorias, que não estão escritas na Bíblia. Então, a gente, irmãos, tem que ter cuidado. Então, a gente vê assim, que se levanta muitos pregadores e coaches, né? Coaches espirituais, e vão trazendo inverdades. Pregam aquela palavra, que na maioria das vezes é para massagear o ego do homem, o dele mesmo que está pregando, e daqueles que acompanham, que gostam. E a gente, irmãos, tem que ter compromisso com a palavra e ter cuidado, porque está se tratando da nossa alma. E está se tratando da alma do outro que nós vamos pregar. Então, quando se trata da minha alma, porque a minha salvação, só quem melhor pode cuidar dela, irmãos, sou eu. Quem melhor pode cuidar da minha salvação sou eu. Mas eu também sou canal de bênção, estou dentro desta ordem de Jesus, que é a grande comissão, que é pregar o evangelho, que é ensinar o evangelho, que é trazer as pessoas para a verdade de Deus, e através dessa verdade as vidas serem libertas, é viver em comunhão, porque quando nós trazemos pessoas, pregamos o evangelho e alguém aceita a mensagem da cruz, ela passa a conviver em comunhão conosco. Ali ela vai ser ensinada, ali ela vai ser batizada nas águas, ali ela vai participar da ceia e ela vai estar em comunhão uns com os outros, e nós precisamos ter cuidado naquilo que nós ensinamos. E uma das coisas que é muito importante, e eu fazia muito isso, eu, nova convertida, e ia para o discipulado, tudo que os meus discipuladores falavam, eu ia lá, irmãos, e olhava na Bíblia. Às vezes eu não olhava nem na igreja, eu anotava no pedacinho de papel, que eu levava papel, levava caneta, sempre tive meus caderninhos de anotação, e eu anotava, e quando chegava em casa eu ia conferir, e às vezes, se não tivesse, eu ia até lá, e eles diziam, o senhor passou aquele texto assim, 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 mas eu não dizia assim, não tem, eu dizia assim, eu não achei não, porque às vezes a pessoa erra, né? Diz um versículo, mas está em outro lugar, e acontecia dele mostrar, eu errei, mas está ali, e me mostrava o capítulo. Isso, o crente tem que pegar isso na vida dele. Você está no culto, você está onde for, você está assistindo na internet, você tem que ir lá, abrir a Bíblia e olhar se aquilo de fato é do jeito que estão trazendo. Então eu quero trazer aqui aos irmãos em Atos, no capítulo 17, os versículos 10 e 11, porque é uma coisa muito importante para os crentes fazerem. Eu fiz isso a minha vida, eu faço isso até hoje, irmãos. Para mim, pode ser quem for falou, eu vou lá olhar na Bíblia e eu olho mesmo, porque é o correto a se fazer. Em Atos, a gente vai ver aqui os crentes de Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha, irmão, que coisa linda, né? E eu, como nova convertida, não tinha nem lido isso aqui. E eu já fazia isso, irmãos. Eu ia lá e lia tudo que se falava. Então, isso aqui, irmãos, é algo que nós devemos fazer. Tudo que nós ouvimos, nós temos que conferir na palavra de Deus, se ela é assim mesmo. Por quê? Porque você pode se alimentar daquilo que não vem de Deus, sendo usado a sua palavra. Os dias são maus e os dias são perigosos. Então, irmãos, o evangelho, ele é pregar a Jesus. Não é falar de política. Imagine, irmãos, eu já contemplei, irmãos, até em culto de rua, irmãos, culto de rua, direcionado a pessoas que não conhecem o evangelho, ou pessoas que estão afastadas, decepcionadas com alguém de lá, de dentro da igreja, e o camarada está lá e fala de política, fala de denominação, fala de pastor, fala de liderança, e a pregação que a igreja deve fazer não é esta.
A igreja está para pregar Jesus, dizer que Jesus salva, que Jesus cura e Jesus voltará. Falar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É a Jesus que nós temos que pregar. Se você vai para um culto de rua ou você vai evangelizar na rua, pregar a Jesus e você tem as suas frustrações, você é frustrado com o pastor, é frustrado com a política dentro da igreja, é frustrado com a sua denominação, com a sua liderança. Meu amigo, entenda uma coisa, minha amiga, entenda uma coisa, a frustração é sua. Você precisa ir orar, você precisa ir jejuar, para o Senhor equilibrar suas emoções diante dessas frustrações suas. Mas pregação tem que ser de Jesus, falar de Jesus. E eu quero ler esses 3 textos falando sobre isso. Nós vamos ler Lucas 24, o 46 e o 47, que já está até aqui aberto, que diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A palavra de Jesus para os discípulos. Pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em meu nome. Essa é a pregação da igreja em Jerusalém, e ela é o nosso modelo, e nós devemos pregar a Jesus, devemos pregar o seu sacrifício, devemos pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus, que garantiu para nós a remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Irmãos, a gente não pode mais perder tempo. Chega de estar usando a sua oportunidade, né? De estar usando o seu momento de falar de Jesus para falar de político, para falar de política dentro da igreja, para falar do líder, do pastor, isso e aquilo. Isso não vai trazer alma, não. Isso vai afastar as almas. E você pode dizer, não, irmão, porque eu estou dizendo logo a verdade, que é para quando ele chegar a ver. Não, a verdade que tem que ser pregada é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para remir todo o pecado. A maldade do mundo, com o tempo, o novo convertido vai ver. A maldade que há dentro, que há fora, o pecado que há dentro, que há fora, eles vão ver. Você não precisa antecipar, não. Você precisa pregar a Jesus. Vamos ler também Atos 8:5. Que diz, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Filipe foi à cidade de Samaria, ele anunciava quem? A Jesus. Ele poderia chegar em Samaria, irmãos, porque, olhem, naqueles dias de Jesus, havia os mesmos pecados de hoje, os mesmos erros de liderança de hoje, talvez naquela época com mais intensidade, porque a gente vê com muita clareza que os fariseus e os saduceus foram contra Jesus por ciúme, porque Jesus operava milagres que eles não operavam, porque onde Jesus chegava, a multidão chegava e não chegava até eles. Isso era patente naqueles dias. Mas a Bíblia vai dizer que Filipe chegou em Samaria para pregar a Cristo. Ele não foi lá falar do sacerdote, ele não foi lá falar dos saduceus, ele não foi lá falar dos fariseus que estavam perseguindo a igreja, que estavam perseguindo a Jesus. Ele poderia chegar lá e falar, mas eles não foram, porque o objetivo ensinado por Jesus foi: pregue a mim. Jesus disse: pregue a mim, pregue os meus ensinamentos, pregue as minhas palavras. Então é a Cristo que eu e você devemos pregar. Também nós vamos ver em Atos, no capítulo 9, do 18 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus
afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha, Paulo, novo convertido. Como a igreja já sabe, né? Os irmãos sabem a história de Paulo, de Saulo, aqui Saulo, né? Sabe a história de Saulo e como o Senhor Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco, e o Senhor Jesus cegou ele, né? Saulo precisava de algo assim muito, muito impactante, né? Para ele saber que Jesus é o Filho de Deus. Então ele ficou cego ali 3 dias, mas depois foi ali um servo do Senhor e orou por ele, glória a Deus, e ao orar por ele, ele voltou a enxergar, e dali, irmãos, ele comeu, já foi direto para a sinagoga, né? Que era o lugar onde ele se reunia para ouvir a palavra de Deus, e ali ele já, de imediato, já novo convertido. Você imagine que Paulo foi falando assim, todos nós, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, logo no início, a gente vai fazendo tudo que parece assim, a gente faz, mas não sabe muito bem o que é que está fazendo, né? Mas a gente vai na fé, né? Vai naquele amor, vai naquela vontade de falar de Jesus. Não sabe nem de tanta coisa, mas vai lá e fala. Então, Paulo, já novo convertido, ele já foi imediatamente falar que Jesus era o Filho de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. Então, a palavra de Deus, ela nos dá essa direção pela sua palavra. A pregação tem que falar de Jesus. Então, a fidelidade, a pregação do evangelho é pregar Jesus. Outra coisa, irmãos, a pregação do evangelho, ela considera a dupla natureza de Jesus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou de entre os mortos. Então, Jesus, irmãos, ele é Deus que se fez homem. Quem nega a humanidade de Jesus ou nega a divindade de Jesus, ele não prega o verdadeiro evangelho. E nisso também a gente tem que prestar atenção nessas pregações que a gente recebe, né? Se a pessoa, ela nega a humanidade de Jesus ou ela nega a divindade de Jesus, ela não está pregando o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, temos que pregar as escrituras mostrando Jesus nela, né? E como eu já falei, você encontra Jesus no Antigo Testamento e você encontra Jesus no Novo Testamento. Temos que pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. E um ponto bem interessante aqui nessa lição é aplicar os textos da Bíblia a Jesus, né? Porque na nossa pregação, irmãos, eu digo isso porque eu também prego, e muitas vezes na nossa pregação a gente pode sim falar da história, a gente pode falar dos costumes da época, a gente pode falar da cultura, da filosofia, mas o centro da nossa mensagem tem que ser Jesus. O centro da nossa mensagem tem que ser a salvação, pregar a salvação. O pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, né? Porque ele já está na glória do Pai. Eu tive o prazer de, em muitos congressos de escola bíblica que eu participei, estar em sala de aula com ele, e era algo que ele sempre dizia. Ele dizia que Jesus é o assunto da Bíblia, e é mesmo, né? E essa lição, irmãos, ela veio para nos atrair a voltar a pregar o evangelho genuíno. Pregar o evangelho genuinamente é você pregar a Cristo Jesus. É você pregar a salvação. Glória a Deus. É você pregar a salvação. Glória a Jesus. Terceiro subtópico do primeiro tópico. As escrituras confrontam o pecado. Glória a Deus. E aqui vai dizendo, né, na lição, eu quero até ler essa parte, achei muito interessante. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Meu Deus do céu. Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, ela também significa mudança de mente e mudança interior. Porque a mudança do cristão tem que ser de dentro para fora, né?
Então, essa lição, irmãos, ela é uma lição que, através dela, a gente pode incentivar o professor na sala de aula, ele pode incentivar aos alunos a pregar o evangelho. Irmãos, a pregação do evangelho, ela é coisa simples, a gente é que complica muita coisa, né? Muitas vezes você ganha uma alma, você só contando o que Jesus fez por você, a cura que Jesus já lhe deu, um livramento que Jesus já lhe deu. Essa semana eu tive uma grande vitória da parte de Deus e um grande milagre da parte de Deus. Ó, irmãos, só Deus que pode fazer uma coisa dessa, né? Então, esse milagre que Jesus me deu é um milagre que eu posso contar às pessoas. Eu posso contar como Jesus me salvou, como Deus me transformou, as experiências que eu tenho tido com o Senhor. É disso que nós devemos falar. É interessante que os discípulos, eles iam contando das experiências diárias que eles tinham com Jesus. E aquelas palavras que Jesus dizia para eles. Então, todos os ensinamentos que Cristo ia trazendo para eles, era o ensinamento que o Senhor passou para eles e eles passaram para as outras pessoas. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é quem vai nos conduzir, né? O Espírito Santo é quem convence. Às vezes a gente fica nessa preocupação. O Espírito Santo, ele nos conduz na pregação do Evangelho, mas o trabalho, irmãos, de trazer aquela vida, de convencer aquela vida é do Espírito Santo. Como Jesus falou, né? Que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é a gente pregar e o Espírito Santo que vai convencer, e o Espírito Santo que vai trazer, né, essas pessoas para Jesus. Claro que é importante que eu que prego a palavra, eu tenha saído do mundo, que haja uma mudança na minha vida e que eu tenha abandonado a vida de pecado. Já imaginou uma pessoa que tem uma vida de pecado? Eu conheço um cidadão que ele é assim gritante a sua situação, mas ele anda com um folhetinho dando a um e a outro. Muito provavelmente a quem ele dá não surte efeito por causa das suas próprias ações. Como é que é aquela pessoa com aquela ação? Porque o evangelho, ele é transformação de vida, metanoia, mudança de mente, mudança de maneira de viver, renúncia do pecado. Então, nós pregamos uma palavra que ela nos chama à mudança. Aí a Bíblia vai dizer, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. Por quê? Porque é uma mudança de vida na vida daqueles que entregam a sua vida para Cristo Jesus. Mas eu quero lhe tranquilizar. O seu é pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus. Quem vai convencer o outro do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando essa pessoa entregar a vida dela para Jesus, Jesus é quem vai mudar a vida dele e a vida dela. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vai conduzindo a nossa vida em todas as coisas. Então, a gente tem que pregar o evangelho e fazer a vontade do Senhor. Segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é uma coisa maravilhosa. A igreja que ela prega no poder do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, como a gente já sabe, a gente viu isso lá na primeira lição, estava lá 500 irmãos, foram embora a grande maioria, ficou 120 que foram batizados no Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para pregar o evangelho, né? Porque esse é o objetivo do batismo com o Espírito Santo, né? A pregação do evangelho não é uma boa oratória, como eu acabei de dizer, nem é você ser eloquente, é você ser cheio do Espírito Santo, pregando o arrependimento, a remissão do pecado, em nome de Jesus. E a igreja de Jerusalém, ela fazia isso sim. Assim que ela foi revestida de poder, ela já começou a pregar o evangelho.
porque a igreja em Jerusalém, ela é o nosso modelo e ela foi fiel na pregação do evangelho. Então, nós fomos chamados, irmãos, para pregar o evangelho. A grande comissão, como eu já falei, é para todos na face da terra. Tem gente que diz assim, que pregar o evangelho e sair do mundo afora, pregando o evangelho, é uma obrigação da liderança, do pastor. Não, irmãos. Precisamos ter esse entendimento. O exemplo de Paulo nós já tivemos. Novo convertido. Aceitou Jesus agora. Foi batizado. Se alimentou, foi para a sinagoga. Quando chegou lá, já foi pregando Jesus. Então, a pregação do evangelho foi algo que Jesus mandou. É para todos nós. Todos nós temos que pregar o evangelho. Glória a Deus. É a nossa missão. E aqui no segundo tópico, né, o primeiro subtópico, o Espírito capacita o mensageiro. Segundo subtópico, fixar os olhos. Glória a Deus. E o terceiro subtópico, o Espírito glorifica a Jesus. Aleluia. Né? Eu quero ler aqui com os irmãos em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo a Timóteo, né? Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, né? Então, pregar o evangelho é a nossa missão, né? E aqui o texto vai dizer que em tempo e fora de tempo. O que é que isso quer dizer, irmãos? É aproveitar todas as oportunidades. Aí a gente lembra de Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, ele aproveitou as críticas que foram feitas. Ah, esses homens estão todos embriagados, 9 horas da manhã. E aí ele aproveita aquela crítica que foi feita aos discípulos que foram batizados no Espírito Santo e ele começa a pregar. Aqui no capítulo 3 do texto bíblico em classe, ele também aproveita mais essa oportunidade, porque quando ele libera a bênção da cura para aquele coxo, e é interessante dizer que o coxo vai pedir a ele dinheiro. Ele não pediu cura e ele não esperava ser curado. Mas quando Pedro chega até lá, que Jesus faz ele entender, né? É interessante isso, né? Que ia ser liberado a cura, logo todos foram para o alpendre de Salomão, que era onde os discípulos ficavam, e foram atrás deles, porque o milagre chama, né? A atenção para a salvação. E quando eles chegam lá, ele já aproveita a oportunidade e prega novamente. Então, Paulo vai dizer a tempo e fora de tempo. E Pedro, direcionado pelo Espírito, não perdeu a oportunidade. Então, nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor Jesus, ele nos concede. Devemos aproveitar todas as oportunidades. É no trabalho, é na escola, é em casa, né? Às vezes a gente tem um esposo, como eu tenho um esposo que não é cristão. Toda oportunidade que eu tenho, eu digo, não é assim não, viu, que Jesus não ensina dessa forma. Jesus, ele fala de outro jeito. Então, a gente vai pregando a palavra de Deus, nós vamos ensinando essa palavra a cada oportunidade que chega até nós. Então, eu quero dizer a você, professor, e a você, aluno, que não perca as oportunidades que o Senhor tem dado. Procure andar sempre com folhetinhos dentro da Bíblia, dentro da bolsa. Qualquer uma oportunidade que você tiver no meio do caminho, dentro de um ônibus, na faculdade, no trabalho, na rua. Às vezes você sai, vai comprar um pão, Deus lhe dá a oportunidade de alguém falar com você. E aí você vai lá e já tem um folhetinho, já fala de Jesus, já conta as maravilhas que Jesus fez na sua vida, que não tem pregação melhor, né? E vai falando das escrituras para ela. Você conta o seu testemunho e vai falando das escrituras para ela, né? Então, os milagres, irmãos, ele chama a atenção para o evangelho. A cura é na direção do Espírito. Isso aqui eu quero ler, que eu achei muito interessante, quando
o texto aqui, o Espírito Santo capacita o mensageiro, né? Porque a função do batismo no Espírito Santo em nossas vidas é com esse objetivo, para pregar o evangelho. E aqui vai dizer assim, o escritor da lição disse, isso fica evidente no uso do verbo grego atenizon, traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro com João fitando os olhos nele, né? Está lá em Atos 3:4, nós lemos. Isso aqui, irmãos, fala de intimidade com Deus, de maneira que, eu anotei aqui, intimidade e comunhão com Deus, para saber que Jesus queria curar aquele paralítico. Ai, meu Deus do céu, que interessante, né? Porque havia muitos paralíticos, irmãos. Tanto nos dias de Jesus, Jesus passou 3 anos e 6 meses no seu ministério terreno, pregando o evangelho, curando, expulsando o demônio, curando o cego, o aleijado. Mas ele curou todos os aleijados da sua época, ele curou todos os cegos da sua época, ele libertou todos os endemoniados da sua época. Não, irmãos. Não. E a gente vai entender isso? Não, a gente não vai entender isso. Deus cura uns e não cura outros. Jesus liberta uns e não liberta outros. E a gente vai entender isso? Não vai entender isso, irmãos. É mistério. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que ele vai dizer, fixou os olhos. Quer dizer, os apóstolos estavam numa intimidade tão grande com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que ele entendeu que Jesus queria curar aquele coxo. Porque Jesus não curava a todos. E isso é algo que nós precisamos entender dentro dos nossos corações. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, um leque, não sei como é que diz, mas eu quero abrir aqui para a gente ter essa consciência, ter esse equilíbrio emocional, porque muitas vezes eu já vi vários casos, e vou falar isso aqui com tristeza, de pessoas que vai fazer visitas a enfermos, e diz, Jesus vai curar, com pouco tempo a pessoa morre, né? Ela pode ter falado pela fé, porque na verdade a gente, enquanto tem vida, a gente crê, né? A gente crê que Jesus vai curar, a gente não pode afirmar que Jesus vai curar, né? E terça-feira, uma dessas terças-feiras, né, que toda terça-feira eu estou na igreja sede, o pastor, nosso pastor presidente, né, pastor Oswaldo Nunes, ele contou uma experiência da vida dele, em que ele ainda era muito novo, mas já dirigia igreja, e chegou uma irmã com uma criança, e essa criança estava quase morta, e eles oraram, ele orou junto com o presbítero, e Jesus curou aquela criança, e foi uma maravilha. Com poucos dias depois, chega lá outra criança, e eles oraram, e a criança morreu, né? E ele foi na mesma fé que foi da primeira criança que foi curada. E ali ele disse que aprendeu que Jesus não cura a todos. Deus tem os seus desígnios que a gente não entende, são mistérios de Deus, e em relação aos mistérios de Deus nós não podemos meter a mão, tudo está na vontade do Senhor. Então a gente também tem que ter, irmãos, esse cuidado em nossas vidas, para a gente não estar prometendo cura aonde Jesus não vai curar. Eles fitaram os olhos, e esse texto também vai falar que fixar os olhos também aconteceu com Paulo, né? Que Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para o homem paralítico de Listra, orou e ele foi curado. Ele também olhou fixamente para um falso profeta chamado Elimas. Quer dizer, esse fixar os olhos, irmãos, dá a conotação dessa intimidade, dessa comunhão com Deus, de jeito que quando ele olha, o Espírito Santo traz logo ao entendimento deles de que ia curar, de que ali era uma falsa profecia, que aqui a gente entra com discernimento de espírito, que é um dom que todo crente precisa pedir a Jesus para ter na sua vida, para não ser enganado por ninguém. E isso, irmãos, a gente tem que ter esse cuidado, para a gente não prometer aquilo que Jesus não vai realizar. E se você promete algo que Cristo não vai realizar, você fica envergonhado. Mas o milagre, irmãos, ele chama a atenção para o evangelho. Mas a cura tem que ser na direção do Espírito Santo, né?
tem que estar na direção do Espírito Santo. Outro detalhe aqui do segundo tópico que eu quero falar, no terceiro subtópico que vai falar, o Espírito, ele glorificará Jesus. Terceiro subtópico. E aqui ele vai dizer assim, que Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Por quê? Porque quando eles correram para o Pórtico de Salomão, onde eles se reuniam, onde a igreja se reunia, que ele cura, Jesus cura, né? Através dele, Jesus cura na porta formosa, ele entra, vai para o alpendre de Salomão, ele e João, e quando a multidão vai atrás, por causa do milagre, porque o milagre chama a atenção para o evangelho, eles lá querem endeusar, né? Glorificar a Pedro, glorificar a João, e eles não aceitam. Glória a Jesus, é um exemplo, irmãos, para as nossas vidas. Dá glória a Jesus e não a nós. Porque quando nós damos a glória a nós mesmos, nós acabamos, a gente acaba gerando no outro um desprezo pela palavra e pela salvação. Que coisa maravilhosa, irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, é o que a gente mais vê. Sem citar nomes, mas os irmãos entenderão. Há muitas denominações que os seus líderes, o pastor principal, é o que eles fazem. Jesus deu a eles o dom de cura, porque a cura é um dom, né? Então, Jesus deu a eles o dom da cura. E eles sabem usar a favor deles. Venha para cá, porque aqui o fulano de tal. E aqui vem, aqui vai ser curado. Fala de Jesus lá longe, né? Mas não é o exemplo que nós temos da igreja em Jerusalém, que é a igreja modelo para os dias atuais. Não. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não aceitou ser o centro das atenções. Aí ele pega esse momento e prega novamente. E aí ele vai falar de Jesus, do sacrifício de Jesus, da rejeição, que eles rejeitaram a Cristo. E aqui eles pregam o sacrifício de Jesus, o arrependimento. Pedro prega o arrependimento, a remissão dos pecados em nome de Jesus. Glória a Deus. E a lição ainda diz assim: da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. E Pedro, ele foi muito sábio nisso aqui. Ele não aceitou a adoração, ele não aceitou que era eles. Não foi no meu nome, não. Foi no nome de Jesus. E aqui a lição vai dizer que até o Espírito Santo, ele glorifica. O Espírito Santo nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Jesus. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa querendo na sua vida receber a glória que é de Jesus, porque se o Espírito Santo glorifica Jesus, quanto mais eu e você, nós temos que glorificar ao Senhor. Irmãos, nós temos que entender isso, observar essas coisas, porque não falta hoje igrejas que quando alguém é curado, quando é libertado, meu Deus do céu, faz aquela coisa bem grande, né? Chama aquela atenção e bota nas redes sociais e bota na televisão e diz, venha para cá porque o lugar é aqui. Não. É como Jesus disse àquela mulher samaritana, nem aqui no monte e nem no templo de Jerusalém vai se adorar, porque Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. É aonde você estiver, você é canal de Deus para pregar o evangelho, você é canal de Deus para orar e alguém ser curado, e você é canal de Deus para glorificar o nome de Jesus, através da pregação, da cura, do milagre, do prodígio, daquilo que Deus se utilizar de você. Você é canal, mas você vai direcionar a glória para Jesus. Irmãos, a gente, ser humano, tem muita facilidade para a idolatria, sabia? A gente, ser humano, tem muita facilidade para quando alguém quando alguém ser usado por Deus, o ser humano tem muita facilidade. Olha,
bora ali, que aquela mulher, aquele homem fala tudo e diz tudo, e tira a sua xerox, e diz até o número do seu CPF. Irmãos, nós temos que seguir o que diz a palavra. Jesus era Jesus, ele nunca foi lá para ir nessas profundidades. O que ele queria? Ele quer que a sua alma seja restaurada. A pregação do evangelho é para as nossas almas, as almas da humanidade serem restauradas, reconciliadas e voltarem à comunhão com Deus. E a partir dali, você e eu já ser um canal de salvação para outro, de libertação para outro, de cura para outro. E a lição também vai dizer, aqui no tópico que é um auxílio, que é só para o professor, na lição de aluno não tem, ele diz uma coisa interessante. A grande atenção gerada pelo milagre dá a Pedro a oportunidade de explicar que é o poder de Jesus que curou o homem. Então a cura foi feita simplesmente em nome de Jesus. Toda glória, toda honra e todo louvor é para o nome de Jesus. O terceiro subtópico vai falar que a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro subtópico, alerta a uma sociedade indiferente e insensível e a promessa da segunda vinda de Jesus. Então, essa insensibilidade que a lição está falando aqui, que havia nos dias de Jesus e que havia naquele momento da igreja primitiva, onde eles pregavam o evangelho e eles viam que havia essa insensibilidade, a mesma coisa hoje, irmãos. É por isso que a palavra de Deus, eu acho ela linda e perfeita. E ela vai dizer que não há nada novo. Não há nada novo debaixo do céu. Então, a mesma maldade que havia naqueles dias, há nos dias de hoje. As mesmas invejas espirituais havia hoje. Você vê os fariseus, eles tinham inveja de Jesus pelos milagres, pelas maravilhas, pelos prodígios que o Senhor fazia. Então, eles tinham inveja disso. Não é diferente de hoje. Às vezes, você não tem nada, mas alguém tem inveja daquilo que Jesus lhe deu no espiritual. Não há diferença nenhuma. Então, essa insensibilidade que a igreja primitiva enfrentou naqueles dias, nós enfrentamos hoje. Por quê? Porque naqueles dias, aqui a lição vai dizer, era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Por quê? Jesus pregava o espiritual e eles estavam ligados no material, né? Mas aqui a lição diz uma coisa importante, é a essas pessoas que são assim diferentes, que não olham as coisas espirituais, só as materiais. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então eu e você não pode desistir de ninguém, seja na sua família, seja no seu ciclo de amizade, seja lá no seu ciclo de trabalho, e aonde você andar, não desista. A mensagem, ela precisa ser pregada. A sua função é pregar o evangelho. Prega o evangelho. Prega o arrependimento. Prega a remissão dos pecados em nome de Jesus. E deixe que o Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, transformar a mente dela, trazendo ela para a presença de Jesus e ela ter uma vida transformada. O meu e o seu é pregar o evangelho genuíno, né? E essa palavra maravilhosa que é a promessa da segunda vinda de Jesus. Então, a igreja, portanto, está escrita aqui na lição, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá, que é a volta de Jesus, e a igreja está aguardando a volta de Cristo Jesus. Jesus cura, irmãos, essa mensagem. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. A igreja em Jerusalém foi fiel à pregação da palavra e nós, da igreja da atualidade, devemos ser fiéis à pregação da palavra e nós não podemos fugir do modelo bíblico que é da igreja em Jerusalém. Então, o Senhor nos trouxe esse trimestre, irmãos, para nos fazer acordar, para nos fazer voltar ao primeiro amor, ao desejo de amar as almas, de trazer pessoas para Jesus. Esse momento é um momento perfeito para você, professor, incentivar seus alunos a voltarem a pregar o evangelho em nome de Jesus.
e creio que o Senhor irá nos abençoar. Esse material, você pode usar ele, mas eu quero lhe dizer que você precisa estar na escola bíblica dominical. Eu não sei como funciona na sua igreja, se ela é no sábado à noite, se ela é no domingo pela manhã, mas não falte a EBD da sua igreja, porque lá o seu professor vai trazer um outro material diferente desse ou parecido com esse, e você vai aprender mais, você vai amadurecer mais. Quanto melhor você conhecer, bom para você mesmo. Quanto mais a gente conhece, melhor para a gente mesmo. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a sua lição semanal. Ore todos os dias. Faça o seu devocional. Cresça no Senhor Jesus. O nosso amadurecimento espiritual não depende dos outros. Depende de mim e depende de você. E diz a palavra de Deus, se é ensinar, que haja dedicação. Essa palavra é para você, professor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.